Gênesis 38, versículo 11 e 12, começando no 11, diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este, como seus irmãos? Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, e ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, ajude a Misericórdia a trazer a mensagem com poder e eficácia, abençoe o nosso ouvir, possamos ouvir com fé, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar então, nós vamos hoje começar a última parcela do nosso estudo de Gênesis 38, que está traçando o tema o perfil de um rebelde. O perfil de um rebelde. Nós estamos aqui vendo a vida de Judá e o seu amigo Ira, e também os filhos de Judá, que esse quarteto aí formaram um quarteto rebelde. O jogador principal é Judá, mas também esses outros personagens têm um certo destaque. Nós começamos vendo no começo desse estudo a respeito dos tipos diferentes de rebeldia, tipos diferentes de rebeldes, e dificilmente, não que é impossível, mas dificilmente o rebelde irá preencher todas essas categorias, todos os tipos de rebeldia. Aí nós vimos características que cabem a todos os rebeldes, sem exceção, e nós vimos isso na semana passada e vamos continuar e ver essas mais algumas características. E todo rebelde vai ter, não uma combinação, como era na primeira lista que nós vimos, mas essa vai ser uma lista em que vai ser características em comum a todo rebelde. Todo rebelde. Nós começamos semana passada, por exemplo, vendo como todo rebelde, número 1, não teme Deus. Todo rebelde não tem temor de Deus. Eles não temem Deus. Não nem para Deus, não tem o temor de Deus na vida deles. Segunda coisa que é comum para todo rebelde, eles não têm convicções. Eles não têm convicções baseadas na palavra de Deus. Eles são como o vento. Eles mudam o que é mais apropriado para eles, o que é mais conveniente para eles, o que é mais fácil, mais proveitoso, é isso que ele vai. Não tem convicção, não tem posição. É o tipo de pessoa que, sobre qualquer determinada tema ou questão, ele faz assim, para ver que o vento está soprando que lado hoje. Então eles não têm uma convicção sobre nada, né? Eles vão com a onda do mar para cima e para baixo. E nós vimos também que todo rebelde não tem responsabilidade. Nós vimos isso na vida de Judá. Não são pessoas que são responsáveis, eles não respondem aos seus atos, eles não estão preocupados com as consequências dos seus atos, sua atitude, suas palavras, eles não se importam que aquilo vai ferir, machucar, causar dano, perda na vida de alguém. Isso simplesmente não entra no pensamento deles, porque eles não têm responsabilidade, são pessoas irresponsáveis e estão nem aí para os outros. Então vamos ver mais algumas coisas hoje que é comum para todo rebelde. Eu quero trazer então sua atenção a esse episódio aqui. Olha comigo no versículo 24, nós lemos o 11 e o 12, que foi quando o que aconteceu foi que o segundo filho de Judá, Onã, morreu Onã, e aqui no versículo 11 ele fala assim: Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. O costume era o seguinte: quando um filho morria, então o irmão mais próximo, ele tinha a obrigação de casar com a esposa do primeiro irmão que morreu, para levantar descendência, aquela coisa toda, seria filho do irmão. Só que o segundo morreu, aí morreu Onã, aí no caso aqui ficou Selá, que era o terceiro filho de Judá. Judá tinha 3 filhos, Onã e Selá. Só que Selá ainda era pequeno. Então, ele falou assim: olha, o seu morreu, aí se casou com Onã morreu, agora Selá está muito pequeno para casar. Então foi o seguinte: fica viúva, não case com ninguém, né? Vamos esperar Selá, meu filho caçula, ele crescer. Quando ele crescer, aí você casa com ele, mas até lá fique viúva na casa do seu pai. Então, com isso em mente, olha no versículo 24, tá? Versículo 24, diz assim: E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Essa é a Tamar que ele falou: vá para casa do seu pai, fique viúva lá até meu filho Selá crescer. Tá?
Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: de que homem, de que são essas coisas, eu concebi? E ela disse: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Então veja só, recapitulando, Tamar era a nora de Judá, ela era viúva do primeiro filho. Morreu porque não prestava, né, a coisa era ruim, a gente lê lá no versículo 7. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então ela casou, como disse, com Onã, só que Onã também não prestava muita coisa. Versículo 8 fala: então disse Judá a Onã: toma tua mulher, o teu irmão, e case com ela, e suscita descendência do teu irmão. Só que ele não quis fazer isso. Então no versículo 10 fala: e o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então morreu Deus matou, morreu Onã, Deus matou os dois. Então ela foi colocada de molho. Só que na realidade Judá não tinha intenção nenhuma de dar selar sua caçula para Tamar. Ele não tinha intenção nenhuma. Se você ver ali, olha, bom, não interessa. Falou aqui que não tinha intenção nenhuma. O menino estava pensando assim: essa mulher é pé frio, né? Aquela viva alegre, né? Casa com um, morre, casa com outro, morre. Vou dar meu terceiro filho, vai morrer também. Então ele não queria, ele queria na realidade enrolar ela. Então ele mandou ela voltar para a casa do pai, sem ter intenção nenhuma. Provavelmente ele a culpava pela morte. Não seria algo espantoso, uma vez que estava morrendo tudo quanto era marido que ela tinha. E então ele falou que quando Selá crescesse, ele casaria com ela, mas não era essa a intenção. Ele queria mesmo era se livrar, lavar as mãos da responsabilidade. Só que Tamar não ia deixar a coisa barata. Ela não ia deixar a coisa como estava, e ela começou então a tramar uma saída. Tá? Aí aqui a gente vê a característica de todo rebelde. Todo rebelde, ele é o quê? Ele é hipócrita. Todo rebelde, ele é hipócrita. Porque vamos ver aqui, lá em Gênesis 38 e versículo 13 fala assim: e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o seu sogro sobe a Timná a tosquiar as suas ovelhas. Ou seja, Judá foi para Timná, trabalho, foi tosquiar as ovelhas dele. E foi avisado a Tamar, no versículo 13 a gente leu, deram aviso a Tamar dizendo: ó, seu sogro está lá. Isso já tinha passado, ó, e nada de ter notícia ou nada. Então, foi o que Tamar fez. Tamar, olha comigo, bom, para economizar tempo aqui, no versículo 13 em diante, a gente vai ver que Tamar se disfarçou, ela se vestiu, se disfarçou e se passou por uma prostituta. Ela então foi lá e se colocou no caminho de Judá. Ela estava disfarçada, o rosto coberto, não sabia quem ela era. E Judá então prometeu um cabrito para essa prostituta. Só que não tinha o cabrito na hora, né? Estava sem cabrito. Só que ele esqueceu a carteira em casa, estava sem cabrito. Aí foi o seguinte, o que eu faço então? Ela falou assim, faz o seguinte, me deixa o seu, aqui fala o selo, o cordão e o cajado. O selo era um anel. Falava-se selo porque era um anel que tinha alguma marca, ou geralmente um brasão de alguma espécie. E era chamado selo porque quando você, em vez de assinar, você selava um documento, você selava alguma coisa com um anel, um anel que tinha um desenho, um brasão, uma figura, alguma coisa assim. Então se derretia cera de uma vela, enquanto a cera estava mole, você colocava o seu selo e você fazia a sua impressão, e aquilo era a sua assinatura. E ninguém tinha como fazer aquilo exatamente igual, porque ninguém tinha o seu selo. Então está falando sobre um anel, geralmente de metal precioso. O cordão está falando sobre uma pulseira, geralmente de ouro, grossa, né, esse cordão, e também o cajado. Então o que foi que ela fez? Ela falou: olha, você me deixa aí então seu anel, sua pulseira, seu cajado, aí depois você manda o cabrito e devolvo para você. Certo? Então a gente vê isso aqui no versículo 18. Então ele disse: que penhor eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão, o que ele lhe deu.
e possuiu-a, e ela concebeu dele. Então, ele deixou essas coisas com ele, só que depois, quando ele mandou entregar o cabrito, para quê? Ele queria o anel, a pulseira e o cajado dele de volta. Então, olha no versículo 20. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita. Quem era esse amigo dele, Adulamita? Ira. Lembra Ira, o amigo dele? Marque bem esse nome. Ira, um dos rebeldes. Mandou para o seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Ela sumiu com as coisas dele. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. Aqui não tem prostituta nenhuma, querido, que começa a dizer aqui. Não, aqui nós somos pessoas de bem, aqui não tem nada disso não. Então ele fez o que? Ele voltou para ajudar e falou, Judá, é o seguinte, eu fui lá, não achei, né? Ela sumiu, então está aqui o cabrito, mas eu não pude entregar. Então ele falou, não, tudo bem, então, pelo menos assim, ela ficou, está tudo certo, vamos deixar para lá. Então, no texto, se você olhar no texto aqui, no versículo 24, de Gênesis 38, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo, Tamar, sua nora, adulterou. Quem foi que adulterou, gente? Com ele, com Judá. E esse está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai para fora e que seja queimada. Ele queria, o texto está dizendo aqui, que Judá queria que Tamar fosse queimada. Lembra que a gente viu que ele mandou ela para a casa do pai, para viver viúva lá, até o meu filho crescer e... Pois bem, agora é melhor ainda, agora nós vamos queimar ela. Agora, existe dúvida se isso daqui era queimar ela até a morte, ou será queimar de pegar uma brasa quente e brandar, né? Geralmente no rosto, brandar ou uma adulta. Em todo caso, ele estaria livre, porque ela, cometendo adultério, quebrou o acordo, então ele estaria livre. De um modo ou de outro, ele ia se livrar de Tamar, que ele queria muito fazer. Então aqui, ele quis queimar Tamar, porque ela estava grávida, e era a chance que tinha de se livrar dela. Então, quando trouxeram Tamar para ser queimada, então ela veio e mostrou para todo mundo, inclusive Judá, o quê? Mostrou o cajado, mostrou o anel, e mostrou a pulseira. E perguntou para ele, doutor Judá, você conhece essa pulseira, esse anel, esse cajado? Ele falou, conheço. Ele falou, pois é. O pai do meu filho é o dono desses objetos. Ao ser descoberto, aí ele falou, mas nós vamos ser queimados, né? Quando foi descoberto, o que foi que ele disse? Ele falou aqui, versículo 26, conhecendo-os, ou seja, os objetos, conhecendo-os, Judá disse, mais justa é ela do que eu, por quanto não tenho dado a selar meu filho. Ele reconheceu o erro dele, falou, eu não tinha dado e nem planejava dar para ela. Ela foi mais justa, porque ela fez alguma coisa que foi devido ao fato que ele estava sendo injusto com ela. Mas você note que uma hora a sinceridade dele é queima, adúltera, queima. Aí quando ele está envolvido na história, aí deixa pra lá, tá tudo bem, vamos deixar disso, para que ser tão legalista assim, vamos usar de misericórdia, vamos ter peninha. Você vê que ele mudou a história de uma hora para outra. Toda aquela indignação, todo aquele horror, toda aquela justiça que ele tanto queria, o quê? Ela adulterou? Não tem outro jeito, vai ter que queimar, vamos queimar, porque tem que queimar. Tudo aquilo era só o quê? Era só uma fachada, era só uma frente, era só drama para impressionar as pessoas, porque no fundo ele estava se aproveitando, vou me livrar do problema que eu tenho, e vou esconder isso atrás de uma justiça fajuta, atrás de uma preocupação que eu não tenho. Então toda aquela indignação, o seu desejo de justiça, só para enganar, porque o que ele queria mesmo era lavar as mãos de Tamar, de uma forma ou de outra. Ele só queria o que ele queria, e estava usando isso, e usando de hipocrisia, dando uma de justo e bonzinho e certinho, quando na realidade ele era o arquiteto de tudo isso. E rebeldes são sempre assim, são sempre hipócritas. Rebeldes sempre vão usar da mentira e do engano para conseguirem o que eles querem. Sabe o que o Judá está fazendo aqui? Ele queria se livrar de Tamar. Opa! Foi pego. Adulterou? Tá. Queima. Qualquer oportunidade que se apresenta, ele vai lá e usa. Mas não usa abertamente. Ele não vai dizer, gente, aproveitar, quero me livrar dela, vamos queimar ela. Não.
Ele vai usar uma capa. Ele vai usar um engano para tentar conseguir o que ele quer. E rebeldes, como nós vimos, são responsáveis, eles não se importam com os outros para conseguir os que querem. Tamanha ser queimada. Ou, melhor das hipóteses, vai ser brandada, marcada, mas o resto da vida dela, ela ia sofrer com aquilo, sofrer o estigma, sofrer a rejeição. Judá estava preocupado com isso, não estava nem aí. Por isso que a Bíblia nos dá avisos sobre rebeldes, sabe por quê? Para a gente não se misturar com pessoas rebeldes. Porque pessoas rebeldes, elas não são responsáveis, elas são enganosas, são hipócritas, não estão se lixando para o estrago que vão causar na vida das pessoas que elas enganam e exploram e se aproveitam. Então, estão nem aí. Não ia depois ficar, mas como a pessoa pôde fazer isso? Como? Não sei, mas fez. Como que Judá pode ser tão frio, calculista? Eu não sei, mas ele era. Tá? Então nós temos que ter cuidado, porque onde há hipocrisia, há sempre rebeldia. E vice-versa. Onde tem rebeldia, tem hipocrisia. Hipocrisia tem rebeldia. Última coisa sobre características de pessoas rebeldes, nós vamos sair de Gênesis, vamos dar um pulinho aqui lá em Provérbios 25 e versículo 19, que fala assim: como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Esse desleal aqui, eu estou me referindo a pessoas rebeldes. A última característica que todo rebelde tem, escute bem isso aqui, gente, escute bem, especialmente rebeldes em perspectiva. Rebeldes não têm amigos. Rebeldes, pessoas que são rebeldes, elas não têm amigos. Vamos mostrar por quê. Pessoas rebeldes são hipócritas, enganam para conseguir alguma coisa. Então, rebeldes usam as pessoas de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Rebeldes usam pessoas para conseguir o que querem. Essas pessoas são o quê? Amigos, colegas, cônjuges muitas vezes, pode ser pessoas da família, pode ser um primo, uma prima, um sobrinho, uma tia, um avô, um avó, um pai, não interessa. Ele usa essas pessoas. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa hipocrisia, ela sempre vem à tona. Mais cedo ou mais tarde, o engano, a hipocrisia, a rebeldia, ela sempre sobe, ela sempre é descoberta. Então, quando isso acontece, quando vem à tona a rebeldia, quando vem à tona o engano, quando vem à tona a exploração, essas pessoas fazem o quê? Elas correm. Por quê? Porque ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser usado, ninguém gosta de ser passado para trás, passado a perna, ninguém gosta. Então, o rebelde, o enganador, ele vai aproximando as pessoas no intuito de alguma forma explorar, ganhar alguma coisa lá na frente. Quando a vítima percebe, a vítima, ela abre. Ou seja, aqueles amigos, colegas, família que rodeava, mais cedo ou mais tarde aquelas pessoas vão sumindo. Por quê? Aos passos que eles vão sendo usadas, aos passos que as pessoas vão descobrindo qual é a jogada, as pessoas vão abrindo. Elas vão saindo da vida da pessoa, elas vão ficando longe, se evitando, vão sair fora. Então a pessoa que é rebelde, ela acaba sem amigos, ela acaba sozinha. E o que resta ao redor do rebelde, com o passar do tempo, são outras pessoas rebeldes, que estão querendo usar uns aos outros de alguma coisa. E uma pessoa rebelde não faz um bom amigo, de forma alguma. Porque o rebelde é hipócrita, o rebelde não ajuda. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais detalhe. Então, o que resta ao redor do rebelde, com o passar do tempo, são outros rebeldes que querem tirar proveito do rebelde número 1. Então tem o rebelde rodeado de rebeldes e está todos eles, um querendo se aproveitar, tirar proveito, ganhar alguma coisa com o outro. Eles estão ali porque tem algum proveito, tem algum lucro, algum ganho, tem alguma coisa que eles vão ganhar. E os outros que restam ao redor deles ainda são pessoas que ainda não perceberam o engano. São pessoas que ainda não veio à tona a situação toda, então eles só não abriram, só não deixaram ele, pelo simples motivo que eles não estão sabendo da situação real. Estão cegos àquela situação. Mas um dia vão saber, porque não há nada encoberto que não será descoberto. Então é uma questão de tempo, como as pessoas na vida do rebelde, eles vão saindo. E ela vai se encontrar só rodeada com outras pessoas que estão se aproveitando dela. Pessoas que ela pode se aproveitar e se aproveitar dela. Então o resultado é que a pessoa rebelde vive sem amigos. Só tem amigos que o exploram. Eu digo amigo no sentido amigo. Aqueles amigos que na realidade não são seus amigos.
São amigos que querem explorar esse rebelde. Então, o que todo rebelde precisa ouvir e saber é saber que nessa vida, a vida de rebelde é uma vida solitária, é uma vida de desconfiança, é uma vida de falsos amigos. Você está sempre desconfiado. Lembra como quando vimos domingo de manhã, você está estudando sobre a vida de Saul, né, o síndrome de Saul, e nós vimos no domingo passado que uma das características era o quê? É que Saul, ele duvidava, ele desconfiava das pessoas mais próximas dele. De Davi, do seu filho, sua filha, ele desconfiava de todo mundo. Por quê? Justamente por isso. Porque o rebelde, e Saul era um rebelde, mas o rebelde ele começa a desconfiar das pessoas, porque as pessoas de bem vão aos poucos se retirando da vida dela, e só resta o lodo no fundo do barril. Só resta as pessoas que querem se aproveitar de você. Então ele começa a desconfiar de todo mundo. Ele não ouve o conselho de ninguém, não confia na amizade de ninguém. É uma vida solitária, cheia de desconfiança e cheia de falsos amigos. O rebelde, ele se cerca, ele acaba destilando as suas amizades ao ponto que só resta o que não presta. Até rima, resta o que não presta, né? Mas, lembra do amigo Irá, o amigo dele? Esse amigo Irá é tipicamente um desses amigos. Esses amigos que de amigo não tem nada, não é amigo, não tem nenhum ar. Aqueles amigos falsos, amigo da onça, aqueles amigos que você não quer ter. Ele aparece aqui no capítulo 38 3 vezes. E toda vez que esse amigo dele aparece, esse tal de Irá aparece, ele aparece para complicar a vida de Judá. Ele aparece para encorajar Judá no caminho errado. Ele aparece para tropeçar Judá. Olha comigo no versículo 1. Quando Judá deixou seus irmãos, ele deixou sua família. Tinha uma coisa, era para ele deixar a família dele? Não. E o lugar de Judá era com os irmãos dele, com os pais dele, com o rebanho, no trabalho, era com o negócio da família. Foi o que ele fez? Ele deixou a família. Olha o que fala o versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. Ou seja, ele deixou seus irmãos, abandonou a família e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. Sabe quem foi que acolheu ele? Sabe quem acolheu ele na terra de Canaã? Quem acolheu ele no lugar que ele não deveria estar? Quem estendeu a amizade para ele no lugar que ele estava errado? Foi Irá. Aquele amigo que não ajudou nada. Se Irá não tivesse acolhido ele, talvez ele não tendo onde morar, voltaria rapidinho para a família dele, onde ele pertence. Mas não, você veja bem. Veja bem. Ele está com um amigo aqui que não está sendo amigo para ele. Está ajudando ele a cometer o erro. Aí ele aparece de novo no versículo 12, quando a esposa dele, a filha de Sua, que ele casou, ela morreu, né? Aí depois da morte da esposa, quem é que leva Judá para uma noite de farra? Irá, um amigão. Olha o versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele e quem? Irá, seu amigo, o Adulamita. Então está sempre ele, e você vai ver que logo depois disso é quando ele encontra Tamar, que a Tamar se encontra lá, é aquela coisa toda. Então, mais uma vez, quem é que está lá participando do erro de Judá? Quem é? É o amigo dele, ou seja, é um amigo que está lá só para aproveitar alguma coisa. Aí ele aparece de novo no versículo 20, quando ele estava ajudando Judá a acertar, no erro, acertar as contas com a prostituta. Quem foi lá fazer isso? Versículo 20. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita. Quem é esse Adulamita? Irá. Então você veja, Irá só aparece nessa história fazendo coisa que não presta. Só aparece dando apoio para o erro, só aparece encorajando a fazer coisa errada, só aparece para atrapalhar a vida de Judá. Sabe o que é isso? Isso é resultado da vida de um rebelde. Um rebelde, ele acaba se cercando de pessoas que não querem o bem dele. O rebelde acaba se cercando de pessoas que querem tropeçar ele. O rebelde tem uma vida muito solitária, uma vida de desconfiança e uma vida de falsos amigos. Isso que aguarda o rebelde. Você vai ter um amigo, aquele amigo mais chegado que o irmão. Você vai ter um amigo que quer o seu bem, um amigo que quer fazer tudo por você, ajudar você, quer ver você numa boa. Você não vai ter amigos assim. Você vai ter pessoas que só vão ajudar você a afundar, a ir do mal ao pior. Por quê? Porque essa é uma característica de um rebelde. Rebeldes não têm amigos. E uma das coisas mais preciosas na vida, sabe o que é? Amizade. Amizade é uma dádiva de Deus. Jesus falou, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Amigos, amizade.
a amizade na Bíblia é uma palavra que pode ser traduzida como amor, tão forte que é esse elo. A amizade é um elo muito forte, é um relacionamento muito importante na vida da gente. Sabe uma coisa? O rebelde não tem amigos. O seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo, mas um rebelde não tem o seu cônjuge, um bom amigo. Por quê? Porque já abusou, explorou tanto, se aproveitou, trapaceou tanto, usou e abusou tanto, que aquela amizade fica enfraquecida. Ah, pastor, eu não vou casar. Não, case, só não seja um rebelde. O problema não é o casamento, gente. O problema é a rebeldia. A rebeldia leva a todas essas coisas que nós vimos hoje e nós vimos na semana passada. E tem mais. Quando Judá foi descoberto, que Tamar chegou lá e falou, está aqui o anel, está aqui o cajado, está aqui a pulseira. Onde que estava Irá? O amigo e cúmplice. Foi Irá que levou ele para lá. Foi Irá que foi acertar as contas para lá. Onde que estava Irá? Irá, ó, a barra pesou, ele correu. Essa é outra característica de rebeldes. Quando a barra pesa, quando são descobertos, eles são os primeiros a sumir, desaparecer e evaporar. Por quê? Como nós já vimos, não são responsáveis. Eles não vão assumir seus erros. Vão culpar, vão acusar, vão mentir, de tudo, mas não vão assumir. E quando a coisa fica indefensível, eles somem, desaparecem um pedaço. E Judá ficou sozinho segurando a batata quente. Irá não está aqui, desapareceu. Cúmplice dele, amigo dele, sumiu. O rebelde, amigo de Judá, caiu fora. E rebelde é assim. Você desmascara um rebelde, ele some. Inclusive, é uma ótima forma. Pastor, eu estou precisando da minha vida aqui, eu não sei como desmascar ele, desmascar ela. Ai, não sei como fazer para me livrar dela. Desmascar, você não precisa fazer nada. É só você tirar o véu. Estou sabendo, cara. Funciona 100% das vezes. É só desmascarar. Funciona. Está na Bíblia, é verdade, acontece. Então, quem anda com rebelde acaba se queimando sempre. Por isso nós temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia nos avisa sobre isso. A gente tem cuidado, porque quem anda com rebelde se queima. Quem anda com rebelde é rebelde. E quem é rebelde se queima. E quem anda com rebelde se queima. Então não seja uma vítima da rebeldia. Tá? Identifique e saia antes que seja tarde. E aqui Deus está ensinando. Por que Deus dedicou todo um capítulo para falar sobre rebelião? Rebelião por esse motivo. Porque Deus quer que a gente tenha cuidado, Deus quer que a gente se cuide, que a gente se proteja dessas coisas. E para enfatizar o quanto Deus odeia rebelião. Olha isso semana passada, eu vou ler de novo. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar com Deus, discutir com Deus, né, discordar com Deus, é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas reis. Essas palavras foi Samuel que falou para o rei Saul. Então, quando a gente é rebelde, Deus fala assim, é pecado, é feitiçaria, é idolatria. E quando a gente é rebelde, Deus nos rejeita. Saul foi rejeitado e não foi mais rei. Quando a gente é rebelde, Deus nos rejeita. Porque Deus odeia rebelião. E quando nós demonstramos rebelião em nossas vidas, Ele simplesmente fala aqui, ó, por quanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Quando a gente se rebela contra a palavra de Deus, Ele nos rejeita. Eu não sei como é você, mas eu não quero ser rejeitado por Deus. Tá? Eu preciso muito mais de Deus do que Deus precisa de mim. Então nós temos que ter cuidado com rebelião. E Deus também mostrou no capítulo 38 toda essa rebeldia que havia na casa de José do Egito. Que agora a narrativa vai voltar a falar sobre José. Mas para mostrar o quão importante era ter que tirar José daquele meio. José estava ali no meio daquela casa rebelde, aquela casa distante de Deus. Deus tinha um grande plano para José, agora ali dentro estava impossível a coisa acontecer. Então Deus teve que tirar, Deus usou essa rebeldia dos irmãos de José para tirá-lo dali. Ele foi vendido à escravidão, foi parar no Egito, na casa de Potifar, mas Deus estava com ele, Deus o protegeu, Deus o ergueu, mas Deus tinha que tirar. Então, se a gente se coloca no meio de rebelião, se a gente não nos protege, às vezes Deus tem que ir lá e
Deus tem que tirar a gente. E às vezes se tirar é doloroso, como foi para José. Então é muito melhor. José não podia fazer nada, a família dele nasceu naquela situação. Mas quando nós temos uma escolha de nos envolvermos ou nos separarmos, quando nós temos a opção de evitarmos, de nos afastarmos de pessoas e situações rebeldes, então nós temos que fazer, porque senão a gente vai afundar, a gente vai se enrolar, e Deus pode até tirar a gente, mas vai ser doloroso para nós. Então é muito melhor a gente cortar o mal na raiz, a gente evitar o mal do que se envolver para depois Deus ter que ir lá extirpar aquilo, causando grande dor e sofrimento em nossas vidas. Amém? Amém. Semana que vem vamos voltar e continuar com o próximo capítulo de Gênesis.